Paz de Cristo a todos, amém? Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Glória a Deus, eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós essa noite. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Desde já quero externar minha gratidão a Deus, aos meus pastores pela oportunidade, pastor Edson, pastor Moisés, pelo carinho da igreja, cada irmão, cada mensagem. Eu amo vocês, é muito bom estar aqui. Louvo a Deus por mais uma vez estar aqui, ministrando a palavra. Agradecer também a presença das minhas queridas ali. Hoje eu estou acompanhado da esposa, da filha e da sogra. Cadê a sogra? Está lá atrás. Amém, graças a Deus. 1 Reis, capítulo 17, vamos ler do versículo 1 ao 9. Quem já achou diz amém. Glória a Deus. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de se que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Diga graças a Deus. Nesse período, Israel está vivendo uma opressão, uma perseguição diante de um reinado do rei Acabe. É um período que Acabe se dá as costas para Deus, faz aliança com o povo idólatra, se casa com Jezabel e passa a perseguir os homens de Deus, passa a perseguir os profetas. Então é um tempo que o povo de Deus está vivendo difícil, de perseguição, um tempo de dificuldade, um tempo de viver escondido, onde um rei que era para estar cuidando do povo, que era para estar servindo a Deus, dá as costas para o Senhor e vai servir a deuses estranhos e vai servir aos idólatras, faz uma aliança com a Jezabel, que é outra idólatra. Então é um momento e um tempo difícil que o povo está vivendo. Mas em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, em tempos de crise, Deus sempre levanta uma voz profética. Deus sempre levanta um escape. Deus sempre levanta um socorro para o seu povo. Eu vou ler aqui, eu vou voltar, você não precisa voltar aí na sua Bíblia. Eu vou ler apenas 2 versículos aqui do capítulo de 16, é o versículo 30 e 31, que relata um pouco desse reinado de Acabe. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Sucedeu que, como se fora coisa a levar a andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se curvou diante dele. E ele ainda vai fazer altar para Baal lá em Samaria. E talvez você se pergunte, assim como eu, que ousadia é essa de Elias de transmitir uma palavra diante de Acabe, dizendo que não vai chover por algum período, segundo a palavra dele próprio. E talvez você se espante lendo o texto, como é que um homem vai determinar algo dizendo que, segundo a sua palavra, não vai chover. Mas Elias era um homem de Deus, Elias era um homem que tinha intimidade com Deus, Elias era um homem de oração. Então, todo aquele homem que tem intimidade, que ora, que busca o Senhor,
o que ele fizer, o que ele decretar, o que ele profetizar aqui na terra, é ligado no céu. Então Elias estava falando em nome dele, mas Elias tinha intimidade com Deus. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: Elias orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Então, Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Eu vou parafrasear aqui para você entender. É como se Elias estivesse profetizando, estivesse falando para Acabe, Deus lá no seu trono, e Elias dizendo: segundo a minha palavra, não vai chover. E alguém chega para Deus e diz assim: Elias, tem um profeta lá embaixo dizendo que não vai chover. E Deus faz: quem é esse profeta? É Elias. Fecha o céu. Porque Elias tinha intimidade com Deus. Elias era um homem de oração. E em tempos de crise, em tempos de dificuldade, Deus sempre vai levantar essas pessoas. Mas vale a pena também a gente entender que isso não era uma briga de Elias. Isso não era uma luta de Elias. E a gente tem que ter o discernimento e o entendimento de que quando uma briga é nossa e quando ela é de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, depois a gente volta para o texto aqui para a gente não perder aqui o raciocínio. Mas no livro de 1 Samuel, capítulo 17, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, vai falar do duelo entre Davi e Golias. E você entende que Davi, por ser tão novo, ser um jovem, e aquele gigante afrontando ali o exército do Senhor durante 40 dias, e Davi chega ali como um menino. Mas se você observar atentamente o texto, Davi não vai em nome dele. Davi não diz assim: eu vou derrubar o gigante. Esse gigante está me incomodando, não. Davi tem discernimento e entende que aquilo ali não é uma luta dele, não é uma briga dele. Olha uma das coisas que Davi fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Então, em nenhum momento Davi está incomodado com o que o gigante está falando para ele. Davi está incomodado com o que o gigante está falando com o exército, com o povo de Deus. E mais uma vez Davi vai dizer a ele: você vem contra mim com espada, com lança, eu vou em nome do Senhor. Então Davi não vai lutar com suas forças. Davi vai ser só um instrumento diante de alguns homens do exército que se acovardou, que tem medo de enfrentar Golias. Tanto é que Davi, quando vão dar a armadura, Saul vai dar a armadura para Davi lutar, a armadura não dá certo e Davi não vai usar a armadura de Saul. Porque a glória daquela vitória, daquela luta é de Deus. Quem derrubou o gigante foi o próprio Deus. Então Elias tem esse discernimento de que aquela luta não é dele, é uma luta de Deus. E logo em seguida que Elias profetiza, vai vir a palavra do Senhor, a instrução do Senhor para Elias, mandando Elias se retirar, mandando Elias sair dali e se esconder no ribeiro. Porque tem momento na minha e na sua vida que a gente tem que sair de cena. Tem momento que a gente tem que sair. Se a luta é de Deus e não nossa, então não podemos lutar com nossas forças. Então, se Deus mandou Elias sair, então Deus estava no controle da situação. Apesar da perseguição, apesar da escassez de água, de tudo que estava acontecendo naquele lugar, Deus tinha um lugar de cuidado, Deus tinha um lugar de refúgio para Elias. E Elias vai se esconder no ribeiro. Então, é necessário, muitas vezes, a gente obedecer a palavra do Senhor e confiar que em tempos de crise, em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, o Senhor vai dar o escape para mim e para a tua vida. A crise pode chegar em qualquer lugar, mas não vai chegar na tua casa. Deus vai prover o necessário, Deus vai dar o suficiente. Para isso você tem que ser obediente à palavra de Deus. Você tem que confiar no Senhor. E Elias segue a direção de Deus e manda Elias ir para aquele ribeiro. E o interessante é que Elias vai para o ribeiro
ser alimentado por corvos. Ali tem a água, mas a palavra do Senhor aqui, o texto que acabamos de ler, vai dizer que os corvos traziam alimento para Elias pela manhã e trazia alimento à noite. E às vezes Deus dá uma direção na minha e na tua vida e muitas vezes não entendemos. Toda vez que eu costumo pregar, eu costumo dizer que Deus, o agir de Deus, o milagre, o que Deus muitas vezes tem para fazer na nossa vida, o escape, muitas vezes vai vir na contramão da lógica. Às vezes você acha que não chegou ainda, ou que não vai chegar, ou que está demorando, é porque muitas vezes você está esperando o socorro por um lugar e está vindo por outro. Então Deus, muitas vezes, na minha e na tua vida, Deus vai agir na contramão da lógica. Deus não vai usar quem você está esperando que Ele use. Deus não vai abrir a porta no lugar que você está esperando. Deus tem algo melhor para a tua vida. O escape, a salvação, a cura, o milagre, nem sempre vai vir pelo caminho da lógica. Porque muitas vezes Deus muda o caminho para mostrar que foi Ele que fez na tua vida. Para quem vê o milagre, para quem vê você receber a bênção, entender que foi a mão de Deus, que foi a obediência, que foi Deus que fez o milagre, que Deus operou na tua vida. E o interessante é que os corvos já tinham recebido uma ordem de Deus. E quando eu comecei a ler esse texto, a gente fica se imaginando, né? Pô, tanto animal, tanta ave, por que os corvos? E os corvos são animais que comem carniça, né? Comem lixo. E você fica se imaginando assim, por que os corvos? Mas Deus é detalhista. Em uma época de crise, em uma época de seca, de escassez de água, secou toda aquela região. Elias estava num lugar estratégico que o Senhor levou ele, onde ainda tinha água, e Deus proveu o alimento através dos corvos. Mas pense comigo, duas coisas aqui que eu achei interessante. A primeira é que, se Deus manda, um exemplo, pássaros, sem ser corvos, Deus mandasse outro tipo de ave, levar o alimento para Elias, dependendo do tipo da ave, dá-se a entender que onde tem muita ave de uma espécie voando, é em um lugar que tem água. Então, dependendo do tipo da ave que estivesse levando o alimento para Elias, as pessoas iam identificar que ali tinha um ribeiro e iam encontrar Elias. Então, muitas vezes, Deus faz coisas na nossa vida que a gente não entende, mas Ele sempre tem o melhor para a minha e para a tua vida. Outra coisa que eu acho interessante é que a carne é o alimento preferido dos corvos. Então, como é que Deus coloca os corvos para levar a carne? E os corvos levavam a carne pela manhã e levavam a carne à noite para Elias. E o corvo botava a carne no bico e levava, mas não podia tocar na carne. O corvo não podia comer a carne porque existia uma ordem. Existia uma ordem da parte de Deus. Então existe ordem da parte de Deus para mim e para a tua vida. Aquilo que é meu, aquilo que é teu, o inimigo não pode pegar, o inimigo não pode tocar, porque existe uma promessa para mim e para a tua vida. E os corvos podiam só sentir o cheiro, mas não podia tocar. E Elias é alimentado pela manhã e pela noite. Em meio à crise, em meio ao tempo de dificuldade, em meio à escassez de água, de alimento, Elias está escondido, Elias está fugindo, e talvez você se pergunte, Elias acabou de profetizar, Elias acabou de falar em nome do Senhor, mas Elias teve que fugir, como eu falei no começo. Muitas vezes é necessário a gente sair de cena. Tem luta que você não deve usar suas forças.
muitas batalhas que enfrentamos, coloque diante do Senhor. Muitas das lutas que enfrentamos, o próprio Deus desce para resolver. Eu vou dar um exemplo em outro texto aqui, em uma outra época também. Capítulo 3 do livro de Êxodo, versículos 7 e 8. O povo está lá, por muitos anos, escravizado no Egito. E o povo se volta, faz um clamor, né, lembra de Deus, começa a orar. E no capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo 7 e 8, Deus vai dizer que ouviu o clamor do povo. E o próprio Deus vai dizer que vai descer para resolver. Então tem luta que se você colocar... Tem luta não. A luta que você colocar diante do Senhor, Ele mesmo trata de resolver para você. Então Elias está lá, sendo alimentado pelos corvos. Alimento de manhã e alimento à noite. Em meio àquela dificuldade, em meio à perseguição, em meio à escassez de alimento, de água, Elias está dormindo despreocupado e acordando despreocupado. Por quê? Porque Elias, quando vai dormir, está alimentado e quando acorda já tem alimento. Em meio às crises, Deus vai te dar um sono reparador. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, Deus vai te dar paz. Deus vai dar descanso ao teu coração. Qual o segredo? Confiar no Senhor. E muitas vezes, que nem eu falei aqui no início, esperamos o agir de Deus por um caminho. E Deus, o socorro e o escape, nem sempre vai vir por onde eu e você está esperando. E vai chegar um período que o ribeiro vai secar. Elias passa um tempo no ribeiro. E por um período o ribeiro seca. E às vezes tem lugar que só estamos de passagem. Tem lugar que não é para permanecermos. Tem lugar que não podemos ficar por muito tempo. Tem lugar que você pode até estar lá nesse momento. Tem lugar que você pode estar recebendo aquilo que precisa, aquilo que vai suprir sua necessidade, mas vai chegar o tempo de Deus mandar você sair de lá. E se você estiver debaixo da direção de Deus, se você for obediente à palavra do Senhor, nesse texto aqui, nessa passagem, duas coisas que eu destaco em Elias. Do que aconteceu com Elias. A primeira é a provisão, o escape de Deus em tempo de crise. E a segunda que me chama a atenção é a obediência de Elias. Porque para cada lugar que Deus manda, cada direção que Deus dá a Elias, Deus vai suprir, Deus vai cuidar. Mas como eu falei, tem lugar que você está só de passagem. E muitas vezes Deus muda a rota, Deus muda o caminho da minha e da tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus muda a rota, Deus muda o caminho, mas Ele continua no controle da tua vida. Eu vou repetir para ver se você entendeu. Deus muda a rota, Deus muda o caminho, mas Ele continua no controle da tua vida. O inimigo não vai tocar na tua vida. Aquilo que é teu está guardado. A promessa que Deus fez, Deus vai cumprir na tua vida. E a obediência de Elias vai gerar grandes resultados. Não só de Elias, eu podia citar vários textos aqui na Bíblia de pessoas que foram obedientes a Deus e, consequência disso, alcançaram a vitória e foram bem-sucedidas. Eu separei um aqui, outro texto bem conhecido, outro homem de Deus em uma outra época, só para você entender a importância de ser obediente, a importância de obedecer à voz do Senhor, de seguir a direção que Deus dá,
Porque muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, muitas vezes queremos tomar nossa direção, muitas vezes achamos que aquilo é o melhor e não consultamos a Deus. Muitas vezes se perdemos, se frustramos, erramos e perdemos tempo. Mas quando seguimos a direção de Deus, sempre vamos colher bons frutos e resultados. Eu queria citar um exemplo aqui no capítulo 22 do livro de Gênesis. E Abraão recebe aquela ordem de Deus de sacrificar seu filho. Em momento algum, Abraão questiona a Deus. Em momento algum, Abraão fala alguma coisa. E Abraão passa aqueles dias caminhando até chegar naquele lugar que vai ser o local do sacrifício, o local que ele vai sacrificar seu filho. E Abraão nem comenta com ninguém o que Deus pediu a ele. E parece algo muito, é algo muito difícil humanamente falando. Mas eu entendo que a fé de Abraão era que Deus pode até matar meu filho, mas ele vai me dar de volta. Porque Abraão, quando chega, pastor Moisés, no local que vai sacrificar, Abraão deixa os servos. Duas coisas nesse texto me chamam a atenção, para destacar essa obediência de Abraão. Abraão deixa os servos. E quando o filho de Abraão, Isaque, pergunta onde está o sacrifício, Abraão diz: Deus proverá, meu filho. Então Abraão libera uma palavra: Deus proverá. E porque Abraão, em certo momento, se separa dos servos, Abraão deixa os servos lá e sobe só com o menino. É uma atitude de obediência. Por quê? Porque para Abraão era necessário cumprir aquilo que Deus pediu para ele fazer. E se Abraão leva os servos, ia atrapalhar aquele momento de intimidade com Deus. Porque para muitas pessoas, algumas coisas que Deus pede é um ato de loucura. Mas para mim, para a tua vida, que vive debaixo da proteção e da autoridade do Senhor, é um ato de fé e de coragem. E o resto da história você conhece. E no momento exato que Abraão vai sacrificar o filho, Deus vai prover o sacrifício. Então, quando você é obediente à palavra de Deus, Ele cuida daquilo que você tem e vai dar aquilo que você está precisando. Qual o segredo? Ser obediente à palavra do Senhor. E o ribeiro seca. Mais uma vez, Deus vai dar uma direção a Elias. E, mais uma vez, uma direção que, humanamente falando, talvez fuja um pouco da lógica. E, como eu falei, o agir de Deus vai na contramão da lógica. E Deus manda Elias sair do ribeiro e dá uma direção a Elias que vá na casa dessa viúva. Está uma escassez tanto de água quanto de alimento. E quando você está lendo o texto, você se pega... Elias está em busca do alimento, da provisão, da água, devido à seca, devido à escassez. E Elias vai justamente procurar comida, pastor Moisés, pedir água na casa onde não tem. E Deus muitas vezes vai usar quem não tem para te abençoar. E Deus vai agir de maneira diferente. E você acha que, e muitas vezes espera, ou você sempre acha que o escape vai vir. Não, Deus pode usar quem não tem. Deus vai usar até quem você não conhece. Deus vai usar quem você não está esperando para trazer o socorro necessário, aquilo que você está precisando. E a palavra do Senhor para Elias é: já dei ordem. Então já existia uma ordem. Então quando Deus te mandar ir para algum lugar, quando Deus te der uma direção, quando Deus te indicar um novo caminho, não tenha medo de seguir, porque lá já tem uma ordem.
Antes de você chegar, o escape já vai estar lá. Antes de você pisar naquele lugar, a provisão vai estar lá. Antes de você chegar, Deus já fez um milagre. Deus já tocou no coração de pessoas. Então, para onde Deus te der a direção, Ele vai estar no controle da tua vida. Para onde Deus te mandar, vai ter um escape. Vai ter um socorro. Independente do lugar. E Elias chega diante daquela mulher. E quando assim que Elias chega, Elias vai pedir água. A gente destaca nesse texto aqui a questão do bolo, né? Que ela vai falar que só tem um bolo. Mas tão escasso quanto a comida era mais ainda a água. E aquela mulher, antes de Elias pedir o bolo a ela, primeiro Elias vai pedir água. Vai acontecer um milagre na vida daquela mulher. Deus vai entrar com providência naquele lugar. Vai vir um escape naquela família, vai vir um socorro de Deus. Mas muitas vezes, antes de chegar o socorro, antes de chegar o escape, a gente tem que oferecer algo ao Senhor. O que é que a gente tem oferecido a Deus? Você tem oferecido sua melhor oração? Você tem oferecido sua melhor adoração? E Deus já tinha dado a ordem àquela mulher. Elias vai seguindo a direção de Deus. Elias é obediente àquilo que Deus manda Elias fazer. E quando Elias chega na casa daquela viúva, ele pede a água. E a viúva vai dar a água a Elias. Em seguida, Elias vai pedir o alimento. E aquela mulher vai dizer para Elias que o que ela tem só dá para ela fazer um bolo pequeno, comer com o filho e morrer. Então, para aquela mulher, era o fim para ela e para o filho dela. Porque não tinha mais o alimento, não tinha mais a água, a escassez tomava conta do lugar, mas a mulher obedece. E o importante e a importância de obedecer é que toda vez que eu e você obedece, vai surgir algo, vai surgir um milagre de onde não tem. Vai surgir aquilo que você está esperando, de onde você nem imagina. Aquilo que você está necessitando, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, aquilo que você tem buscado como um milagre, se você for obediente à palavra de Deus, na hora certa o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a cura vai chegar, a salvação vai chegar na tua casa, vai chegar a resposta de Deus para a tua vida. Diácono, qual é o segredo? Ser obediente. E aquela mulher fala uma verdade. Ela diz que se comer o bolo, ela diz que vai comer o bolo com o seu filho e depois vai morrer. Se aquela mulher come aquele bolo, literalmente ela morreria. Porque aquele bolo era uma semente. E aquela mulher, ela vai semear na vida daquele homem de Deus. Aquela mulher vai oferecer algo ao Senhor. Deus está cuidando de Elias. Elias é obediente à palavra do Senhor. Elias segue a direção do Senhor. Elias obedece. Elias faz tudo conforme. Elias muda de lugar. Segue a direção. Segue a rota. É obediente. E você vê o cuidado de Deus a cada momento na vida de Elias. E assim vai ser na vida daquela mulher. Porque do jeito que Deus deu a ordem aos corvos, Deus já tinha dado a ordem à viúva, mesmo antes de Elias chegar lá. Mesmo antes de Elias pisar em Sarepta, já existia um decreto, já existia uma ordem, já existia a provisão. Não precisa você chegar lá. O teu milagre já está lá te esperando. Aquilo que você precisa já está lá te esperando. Aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor, já está lá te esperando. Em seguida,
Elias vai comer e vai liberar uma palavra para aquela mulher, dizendo que enquanto durar o período da seca, enquanto durar a escassez, não vai faltar nada. Eu vou repetir para você entender. Enquanto durar a crise, enquanto durar a escassez, enquanto durar a dificuldade naquele lugar, não vai faltar nada. Pode estar em crise em qualquer lugar, mas na tua casa Deus não vai deixar chegar a crise. Na tua família não vai chegar a crise. Na tua família não vai chegar as drogas. Na tua família vai ter salvação. Na tua família vai ter milagre. Na tua família vai ter cura. Porque existia uma promessa. E já existia uma ordem liberada na vida daquela família. No decorrer do texto, o filho daquela mulher morre. O filho da mulher vem a morrer. E aquela mulher se pega em desespero, mas ela vai procurar ajuda em quem pode resolver. E aquela mulher vai se dirigir ao profeta, vai se dirigir a Elias, a um homem de Deus, que em certo momento foi usado, que operou um milagre, que trouxe o alimento, que trouxe a água no meio daquela família, que já tinha dado um escape, que já tinha operado um milagre naquele lar. A mulher vai procurar o profeta quando o menino morre. E tanto como obedecer, é importante saber a quem procurar. Quem você tem procurado nos momentos de dificuldade? Aonde, em que lugar você tem buscado a solução para os teus problemas? Quando você está num momento de crise, de dificuldade, é bem verdade que assim como aconteceu na vida daquela mulher, você não vê o texto falando que aquela mulher pediu, mas Deus direciona, Deus manda aquele homem de Deus ir na casa daquela mulher. E muitas vezes Deus vai dar direção de pessoas na minha e na tua vida para trazer aquilo que eu e você precisa, mas vai ter momento que a gente vai ter que procurar. E onde você está colocando os seus problemas? É no altar do Senhor ou você está contando para alguém que não pode te ajudar? Reflita sobre isso. E aquela mulher vai buscar o socorro no profeta que já tinha realizado, Deus já tinha realizado um milagre através da vida dele. E ela vai buscar o profeta e vai dizer que o menino morreu. Entenda que o Deus que fez um milagre uma vez, o Deus que abriu a porta para você uma vez, o Deus que curou a enfermidade, o Deus que foi livramento, o Deus que foi salvação já na tua vida, é o mesmo de hoje. O Deus que já trouxe o milagre, o Deus que já trouxe a cura, o Deus que já trouxe a provisão, Ele continua sendo Deus para trazer tudo de volta, tudo de novo para a tua vida. Então muitas vezes esquecemos, já recebemos uma bênção, já recebemos uma cura, Deus já abriu uma porta, Deus já salvou na nossa família. Mas muitas vezes, como passamos por uma situação semelhante, esquecemos do que Deus já fez. Mas o Deus que operou no passado, Ele opera no presente e vai continuar operando no futuro, na minha e na tua vida. E aquele menino morre. E o texto vai dizer que Elias se estende 3 vezes sobre o menino. Eu estou caminhando para o fim já. Elias se estende 3 vezes sobre o menino. E muitas vezes, quando estamos em um momento de dificuldade, quando estamos buscando algo, vivemos um tempo de imediatismo, onde queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra, ou que as coisas aconteçam na nossa hora. Muitas vezes entramos na campanha da vitória, e se a resposta não vir na primeira semana, já ficamos preocupados.
Na segunda ficamos mais ainda. Muitas vezes paramos ou desistimos. Mas o segredo é continuar buscando, é continuar perseverando, é continuar orando. Não desista, continue buscando, porque Deus tem o melhor para mim e para a tua vida. Se coloque de pé, por favor, estou caminhando para o fim. E Elias se estende sobre o menino por 3 vezes e clama ao Senhor. E enquanto o milagre ainda não chegou, na minha e na tua vida, faça como Elias. O menino não ressuscita de início. E por 3 vezes Elias continua buscando, continua orando, continua clamando, porque Elias entende que na hora certa o milagre vai acontecer. E o Deus que tinha operado um milagre naquela casa, o Deus que tinha operado um milagre naquela família, o Deus que tinha livrado aquela mãe e aquele filho da morte, é o que vai livrar novamente. O Deus que já te deu vitória é o Deus que vai continuar te dando. O Deus que já proveu na tua casa, o Deus que já salvou, o Deus que já curou, vai continuar salvando, vai continuar curando, vai continuar te abençoando. Qual é o segredo, Diácono Eduardo? É fazer como o profeta Elias. Como eu falei no início, 2 coisas me chamam muito a atenção nesse texto. A primeira é a confiança. Confiar em Deus em tempos de crise. Confiar em Deus mesmo que haja escassez no lugar. Mesmo que haja falta de recurso ou de alguma coisa, continue confiando no Senhor. Na hora certa a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Qual o outro segredo? Obedecer. Seja obediente à palavra de Deus. Siga as instruções e a direção que o Senhor te dá. Porque em tempos de dificuldade, aonde você estiver, aonde você chegar, vai ter a provisão, vai ter o cuidado de Deus e vai ter resposta para a minha e para a tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês.